E hoje nós vamos bater um papo sobre uma infecção sexualmente transmissível, o HPV, que é a abreviação em inglês para papiloma vírus humano. A doença muitas vezes não causa sintomas e pode causar câncer de colo do útero. Mas afinal, dá para prevenir? Tem vacina? Se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta agora para o nosso WhatsApp, que é o 991015372. Sabe quem vai responder essas nossas dúvidas? É a médica ginecologista, a doutora Graciela Machado. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais novamente. Boa tarde, que coisa boa estar aqui falando de um tema, né, super importante. Afinal, estamos no mês de março, no mês de conscientização do câncer do colo uterino. Então, nada melhor do que conversarmos sobre o HPV, porque é ele o grande responsável por isso tudo. E, aliás, o HPV não é uma doença exclusivamente da mulher, né, doutora? Não, o HPV pode causar lesões nos homens também, né? Aquelas verruguinhas genitais, tanto presente nos homens quanto nas mulheres. E aí, é verdade que essa infecção costuma aparecer geralmente nas pessoas mais jovens? Então, Sheila, o HPV tem muita relação com o comportamento. Ele está mais frequente na multiplicidade de parceiros. E é nessa idade mais jovem, antes dos 30 anos, que a gente tem mais variedade de parceiros. Então, as infecções são mais frequentes nessa faixa etária, mas são mais perigosas, mais persistentes a partir dos 30 anos. Ah, certo. Então, o alerta vale para Vale todas as idades. Exatamente. O HPV, eu até comentei, não costuma apresentar sintomas, mas quando apresenta sintomas, quais são esses? O mais simples e mais fácil de a gente ver são as verrugas, né? Verrugas genitais, tanto no homem quanto na mulher. Mas existe uma lesão que a gente não percebe a olho nu e às vezes nem na coleta do próprio exame ginecológico no preventivo, que são através do Papa Nicolau que são diagnosticadas, causando lesões de baixo grau e de alto grau que vão levar ao câncer do colo uterino. Então, em casa, para quem está nos assistindo, o mais importante é ficar atento às verruguinhas. Mas a doença ela pode ser prevenida, né, doutora Graciela? Sim, sim. Então, as prevenções são através do nosso preventivo, que é o Papa Nicolau, que a gente deve fazer todo ano, né, quando tem uma vida sexualmente ativa, justamente para descobrir essas lesões que não são visíveis a olho nu, e também através da vacina. Então, a vacina é um grande suporte que a gente tem de prevenção, que é feita tanto em menina quanto em meninos, entre 11 e 14 anos. A vacina, inclusive, gente, está disponível em todas as unidades de saúde, né? E tem que ser feita nessas idades que você falou, nessa faixa etária. É, né? o ideal, sim, é ser feita nessa idade. O postinho de saúde, ele recomenda nessa faixa etária. Mas em redes privadas, a gente consegue fazer até mais tarde. Pois é, eu ia te perguntar, por exemplo, nós adultos, assim, né? Tanto a mulher como o homem, pode procurar uma rede privada e fazer a vacina também? Pode. Vale como uma prevenção? Vale como uma prevenção. Ela não vai prevenir tanto, 99%, como ela previne nessas crianças que não foram expostas ao vírus ainda, mas ela ainda gera uma certa proteção e pode ser feita até os 39 anos. Agora, sobre o exame, né, que você falou, do Papa Nicolau. Tem que ser feito pelas mulheres todos os anos. Então, por exemplo, já deu prazo, ele está vencendo. O ano passado fiz em março. Março desse ano tem que fazer novamente. Sim, Sheila, o recomendado é esse, né? Durante a vida sexualmente ativa, que a gente procure o ginecologista, vá todo ano e faça esse preventivo tão importante. Na rede pública, a recomendação é um pouquinho diferente, né? Pelo Ministério da Saúde, ele é feito entre 24, 25 anos até os 64 anos, que é o pico mais alto de infecção e de câncer do colo uterino. Então, sempre a rede pública pensa numa parte epidemiológica, né? Atender um grande grupo. E feita a cada se você tem 2 exames normais, você pode fazer a cada 2 anos. Mas certo. isso é uma recomendação a nível de saúde pública, de epidemiologia. Se você tem condições de ir atrás, de cuidar da sua saúde ginecológica anualmente, mais indicado. Mais indicado, com certeza. E é importante ficar atento, porque o HPV pode causar o câncer do colo do útero, né? Sim, com certeza, são lesões persistentes. Então, assim, não é todo mundo que tem HPV que vai desenvolver o câncer do colo do útero, mas são lesões persistentes que estão ali, associadas a outros fatores de risco, como tabagismo, álcool, promiscuidade, higiene, tantos outros fatores. Esse bolo aí causa o câncer do colo do útero. Nós temos a pergunta de uma telespectadora, vou pedir para o pessoal colocar então aqui para nós, a Rosana. HPV pode afetar a fertilidade tanto masculina quanto feminina, doutora Graciela? O HPV pode afetar no sentido que o tratamento dele, o HPV em si, só causando a lesão do colo do útero de baixo grau ou a verruguinha, não.
Mas, quando ele vai causar o câncer do colo do útero, muitas vezes a gente tem que ser agressivo nesse tratamento. Ou fazer uma exérese de um pedaço do útero, do colo, ou até em graus maiores, tirar o colo, tirar o útero inteiro. Então, nesse aspecto, sim, acaba prejudicando a fertilidade. Num estágio mais avançado, digamos assim. E o câncer do colo do útero, assim, geralmente, qual que é a faixa etária que é a mais acometida pela doença? Ela é bem variável, assim, mas por volta de 40 até 55 anos é o pico. A doença, tá, ela é sexualmente transmissível, né? Mas, por exemplo, se você tem notícia de alguém na família que teve HPV ou que teve o câncer de colo de útero, você precisa ficar alerta? Não, como é não que é? ela não tem essa característica genética como o câncer de mama, por exemplo, né? Certo. Que a gente se preocupa tanto com a nossa história familiar. Não, ele é relacionado ao vírus, à presença ou ausência do vírus e a esses fatores comportamentais que eu comentei. Tá certo. Tem mais uma pergunta? Vamos pedir, então, para o pessoal colocar aqui. O Lucas, homens podem tomar a vacina do HPV? Sim, os nossos meninos, então, entre 11 e 14 anos, serão bem-vindos aos postos de saúde para fazer essa vacina e nos ajudar no combate do câncer do colo uterino. E como a doutora Graciela já falou, né? Se você for o Lucas, no caso, você já passou dessa faixa etária, né? É adulto, também pode procurar a rede privada, então, para fazer a vacinação, né? Pode, sim. É muito importante a prevenção para a gente evitar doenças, né? A gente tem que ter essa consciência de que a nossa saúde, ela é importante e a medicina preventiva está aí para ajudar, né? Com certeza. E nesse caso, principalmente do câncer do colo do útero, é uma doença que a gente consegue fazer muita prevenção através da vacina, depois da rotina ginecológica, do preventivo. Ele chega a uma chance de quase 100% de cura quando diagnosticado nos estágios iniciais. Então, vale a pena se cuidar. Se alguém que está nos acompanhando aí ficou com alguma dúvida, quiser perguntar para você também, tem o teu Instagram, né? Que você responde o nosso público lá. Claro, sempre. E até no próprio Instagram do Ver Mais, a gente coloca caixinha lá para a gente fazer essa interação. Inclusive, né, a gente já... Vamos combinar assim que vamos pedir sugestões do nosso público para a nossa próxima entrevista, então? Ótimo, daqui 15 combinado. dias você volta para a gente falar aí sobre outro assunto bem interessante de saúde. Ótimo, obrigada. Obrigada. Até daqui 15 dias. Tá certo, obrigada pela tua presença.